Todos acharam? Glória a Deus. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu a presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai amado, continua falando conosco através da Tua palavra, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos. Fala conosco, Senhor, nós repreendemos todo atrapalho do inimigo que nos impeça de ouvir essa mensagem. Nós quebramos agora em nome de Jesus e declaramos que nesta noite teremos um novo coração na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, você pode se sentar, dando glória a Deus e crendo no milagre, aleluia. Irmãos, hoje nós estaremos ministrando sobre essa segunda parte, do coração, que é a inferioridade. Se você pegou esse folder, semana passada nós fomos ministrados e recebemos e deixamos frutificar a alegria, e essa alegria, ela formoseia o nosso rosto, ela deixa a gente mais bonito, É a melhor maquiagem que existe, irmãos, é a alegria, Às vezes a gente está meio cabisbaixo, a mulherada pode ter passado lá 3 quilos de rímel no rosto, se não tiver alegria no coração, Os homens vão lá, fazem um botox, coloca uma placa ali no dente para ficar bonito, mas se a alegria não estiver brotando do coração, a gente não tem a beleza real. E hoje nós estaremos falando sobre a inferioridade. E o que é a inferioridade? A inferioridade nada mais é do que a distorção da imagem real de nós mesmos. Como assim a distorção da imagem real de nós mesmos? Quando nós chegamos num lugar, quando nós ocupamos uma posição, quando nós conquistamos algo em nossa vida, nós achamos que nós não merecemos aquilo. Então muitas vezes você vai receber um elogio e fala: poxa, parabéns, que trabalho legal. Aí você fala: não, porque não foi tão bom assim. Uma distorção da realidade, porque foi bom, você foi elogiado por isso. Você conquista uma posição de trabalho, você fala: eu acho que não era para mim estar aqui. Muitas das vezes passando até por uma síndrome de impostor, que achando que não deveria estar no lugar que estão. E a inferioridade, ela faz isso, ela distorce a imagem real sobre a nossa vida. E qual é a imagem real que nós temos? A palavra de Deus fala que nós somos chamados por Deus, amém? E Romanos 12:3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que lhe foi concedida. Então, a inferioridade, ela fala, a gente vai receber um elogio, a gente chega num lugar, a gente acha que não deve estar naquele lugar, ou então por alguns traumas, por algumas palavras lançadas, nós achamos que não merecemos, e o nosso coração, ele vai nos sabotando, ele vai tentando nos diminuir e distorcer a imagem que nós temos. E qual é a imagem que nós temos? A imagem que nós lemos agora em Romanos, que nós não devemos ter uma imagem
distorcida, mas pelo contrário, de acordo com a medida da nossa fé. E qual é a medida da nossa fé? No que nós cremos? Nós cremos que somos filhos do rei, ou seja, somos príncipes e princesas. Nós cremos que nós somos filhos do Deus Criador Todo-Poderoso, então nós somos chamados para governar. Nós cremos que o Espírito Santo, que o nosso coração ele foi restaurado, e que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Então sim, nós temos boa aparência, nós somos amados, porque Deus pagou um preço para que nós viéssemos ter uma vida em abundância. Então esse é o conceito que nós devemos ter sobre nós mesmos. Mas constantemente nós vamos nos sabotando, constantemente nós vamos tentando nos colocar para baixo, ou as situações da nossa vida tentam nos colocar para baixo, como por exemplo a história que nós lemos aqui de Davi. Porque Davi, ele estava no campo trabalhando, e Deus chamou Samuel lá do outro canto e falou: Samuel, eu quero que você vá até aquela cidade e escolha o futuro rei de Israel. E não somente representava o futuro rei de Israel, mas a raiz de onde viria a descendência que ali cuidaria de Jesus Cristo. Então era muito importante o que estava acontecendo. E o que aconteceu? O pai de Samuel tentou colocar ele para baixo. A família de Samuel tentou colocar ele para baixo. O próprio Samuel tentou colocar ele para baixo. Então ele chega lá e ele chama os filhos, e aqueles homens fortes de guerreiro, de uma boa aparência, sentados, reunidos naquela mesa de jantar. E aí Samuel chegou, viu aqueles caras e falou: poxa, é esse cara aqui, olha o tamanho dele, com certeza ele é rei. E aí Deus dá uma palavra que é o centro da verdade de hoje. Samuel, eu não olho como o homem olha. Eu não estou atentando para a aparência humana, para o padrão humano, para as características que vocês observam. Eu olho o coração. E existe alguém nessa mesa com um coração gigante, e é atrás dessa pessoa que eu estou. Um coração que depois seria conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós nos sentimos como Davi poderia ter sentido. Porque olha só, irmãos, o pai esqueceu dele. Samuel teve que chegar para Jessé e falar: Jessé, não está faltando mais nenhum? Ah, verdade, tem um outro lá. Como que é o nome dele? Ramá, como que é o nome? É Dário? É Diogo? Não, Davi, é Davi. Ah, Davi. Chama o Davi. Na hora que Davi chega, Deus fala: é ele, unge o rei. E a primeira verdade, irmãos, para que nós venhamos quebrar essa pedra que está no nosso coração e que nos impede de nos ver realmente como nós somos, nem para mais nem para menos, mas hoje principalmente para menos, nos achar indignos. Davi poderia falar: poxa, eu não sou digno de estar nessa mesa, eu não sou digno de ser chamado rei. Mas a primeira verdade é que Deus nos escolheu. Ele nos escolheu. Quando Deus falou: Samuel, vai até Belém, enche esse chifre de óleo e unja o rei de Israel, ele já estava olhando para Davi. Quando Deus te chamou para aquela profissão, quando Deus te chamou para servir naquele ministério, quando Deus nos chama para ocupar aquele cargo, Ele tinha nos escolhido. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos nessa família por acaso. Deus nos escolheu. E aí Samuel, ele foi lá e ele foi instrumento de Deus. E por mais que Davi não soubesse, por mais que Davi não sentisse, isso não mudaria o fato de que Deus havia escolhido. Talvez, e a inferioridade, ela luta contra nós mesmos, falando: você não merece, você não tem que ocupar esse lugar, você não é bom o suficiente. Mas isso não muda o fato, irmãos, que Deus nos escolheu. Isso não muda o fato que Deus nos separou.
Isso não muda o fato que Deus não está nem aí para as nossas fraquezas. Deus não está aí, nem aí para as nossas limitações. Deus simplesmente olhou para cada um de nós nessa noite e nos escolheu para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, para cuidar daquela família que nós fomos chamados para cuidar, para viver aquela vida que nós fomos chamados a viver. Nós fomos escolhidos. E não somente escolhidos, o filho de alguém teve que morrer para que nós viéssemos ter vida. Deus olhou e nos escolheu, Ele falou: eu escolho você, mas não somente isso, eu entrego o meu filho. E toda vez que no teu coração tentar te sabotar, toda vez que dentro de você vier o sentimento: eu não mereço, eu não sou chamado, eu não devo estar aqui, lembre-se, você é escolhido por Deus. Lembre-se que Jesus morreu numa cruz, passou anos nessa terra para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Jesus se fez doente para que nós pudéssemos ter saúde. Jesus foi injustiçado para que nós pudéssemos ter justiça. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Então não é sobre sentir, eu não me sinto. Não é sobre sentir, é sobre crer. Deus nos escolheu. Glória a Deus, aleluia. Por isso, Deus nos chama de filhos. E o que nós precisamos fazer, igreja? Rejeitar pensamentos de que nós estamos aqui por acaso. Pensamentos nihilistas, de que não, eu estou aqui por acaso e eu vim aqui e não, acho que era para ser assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, Deus nos escolheu. Rejeite esses pensamentos, rejeite pensamentos de que você é um erro. Eu estar aqui é um erro, eu ter nascido é um erro, eu ter essa vida é um erro. Rejeite, porque Deus não erra. Deus não erra. Rejeite pensamentos que não existe um porquê na nossa vida. Existe um porquê. Porque se não existisse, Jesus não teria morrido naquela cruz. Então, para que nós venhamos já começar a quebrar e arrancar do nosso coração esse entulho, essa pedra da rejeição, primeiro, creia, você é escolhido. Repita assim, igreja: eu sou escolhido pelo próprio Deus. Aleluia. Você crê nisso? Deixa essa verdade entrar no teu coração. Segunda verdade: Deus observa o nosso coração, não a nossa aparência. Davi não era o mais forte. Davi não era o mais bonito. Ele não era o mais hábil. Mas o coração dele era incrível. O coração dele era forte. O coração dele era humilde. A nossa aparência não importa para Deus. A gente cresce numa sociedade, irmãos, onde inúmeros padrões de beleza, de altura, de peso, de condição são impostos, e cada vez mais nós somos expostos a esses padrões. E nós começamos a nos comparar, ou então muitas vezes nós não achamos que não somos, eu não sou tão bonito como aquela pessoa para ocupar aquele lugar, eu não tenho a comunicação que aquela pessoa tem para ocupar aquele lugar, e nós vamos nos diminuindo, a gente vai se sabotando, a gente fala: não, eu não sou tão bonito, eu não tenho uma cor certa, eu não tenho o cabelo certo, eu não tenho o tamanho certo, eu não tenho o corpo certo. Mas eu queria te dizer, Deus te escolheu e Ele não olha para a nossa aparência. Aleluia. Para Deus não existe feio, bonito, alto, baixo, pobre, rico. Para Deus existe um coração curado. Para Deus existe um coração restaurado. E quanto tempo da nossa vida a gente tem gastado deixando o nosso externo bonito? E faça isso. Cuide da sua aparência, sim, mas acima de tudo, cuida do seu coração. Porque nós aprendemos na semana passada: um coração bonito aformoseia o rosto. Então você, mulher, com aquela maquiagem, você fica linda. Mas quando o seu coração está cheio de Jesus, você fica muito mais linda. Homens, talvez a gente chega e não sente aquela confiança no local de trabalho, não sente aquela confiança na nossa casa, a gente olha
né, liga a televisão e aí vê lá o Brad Pitt com 60 anos, o cara parece que tem 20 anos. Irmãos, o Brad Pitt tem 60 anos. É um absurdo. E aí a gente olha e fala, não, mas se Deus nos escolheu para ser o marido da nossa esposa, glória a Deus. Torna o teu coração bonito. Claro, cuida do corpo, se possível. Mas não se compare. Não se compare. Não se compare, por quê? Porque Deus não olha para isso. E a gente vive imposto por isso. E se Deus não se importa, isso é uma verdade absoluta. Se Deus não se importa, por que a gente tem que se importar? Tom, mas as pessoas do meu lado me rejeitam. Mas quem tem que te aceitar não se importa. Quem faz o impossível na sua vida não se importa. Quem te leva a lugares altos não se importa. Então, antes de ser o padrão que a sociedade está tentando impor, seja o coração que Deus está procurando. Portanto, vença comparações. Nós precisamos parar de se comparar a casais perfeitos. Não, aquele casal, eles são incríveis, eles estão, viajando, e são todos lindos, e eles meditam, e têm uma vida incrível. Então, e aí a gente se compara e vai, eu não mereço, eu não vou conseguir, eu não posso. A gente se compara àquelas pessoas. Mas Deus está nos chamando a falar, não olha para isso. E não estava na mensagem, mas Deus também fala, para de olhar um pouco para isso. E começa a olhar para o coração das pessoas. Para de olhar um pouco para isso e começa a olhar para o coração das pessoas. Porque existem pessoas maravilhosas do seu lado. Mas porque você está olhando para a aparência, você não está percebendo. A gente está olhando para os nossos filhos e tentando, e quer que eles sejam um padrão, e a gente não consegue curtir eles. A gente olha para a nossa casa e espelha um padrão e não consegue curtir. Vença as comparações. Segundo, se desfaça dos padrões. Não existe esses padrões que eles criam. Qual é o padrão correto? O padrão de Deus. Qual é o homem ideal? O homem que cuida da tua esposa, que é apaixonado por ela, que se importa com ela, que daria a vida por ela. Não existe uma mulher que resistiria ao homem que vivesse dessa forma. E a gente muitas vezes está tentando ser aquela pessoa linda por fora, mas por dentro temos tratado as nossas esposas como um nada. Não existe homem que resista a uma mulher que cuida, que se importa, que apoia, que está junto. E às vezes a gente está gastando milhões e milhões com a nossa aparência, mas esquece de dar um ombro, um colo. A gente está tentando construir uma vida, não, meus filhos vão ter tudo que eu não tive. E a gente gasta com escola, faculdade, roupas, tênis. Mas não existe filho que resista a um pai, a uma mãe, que o entende, que o ama acima de todas as coisas. Se desfaça dos padrões. E que a partir de hoje os padrões sejam os padrões que a Bíblia nos ensina. Supere as palavras do passado. Talvez o nosso coração, ele foi marcado por palavras do passado. Seu gordinho, seu baixinho, você não vai conseguir, você não vai vencer. Esse lugar não é para você. Você nunca vai ter uma família desse jeito. Olha o seu jeito. Olha o jeito que você fala.
Você quer ser gerente falando desse jeito? Você quer ser empresário com esse corpo? Você quer ter sucesso com essa cor? Vença essas palavras. Vença essas palavras. E comece a aceitar o padrão que Deus tem para nós. Qual é a nossa natureza? Filhos de Deus, chamados para governar, chamados para liderar, não por cauda, mas por cabeça. Profetas, pastores, mestres, evangelistas, não deixe que se apague a chama que tem em você. Pelo contrário, se apoia nela e viva como Jesus. Quebre essas palavras, irmãos. Quebre palavras que você recebeu na infância, palavras que talvez você falou para alguém e você talvez tenha se sabotado. E invista na tua beleza oculta, que é o teu coração. Se coloque de pé. Invista no seu caráter. Tenha um caráter igual a Jesus. Fala: Senhor, eu quero ser tão apaixonante quanto o Senhor era. Eu quero ser tão amoroso quanto o Senhor era. Eu quero entregar a vida pelas pessoas como o Senhor entregava. Invista na sua alegria. Não deixe que as coisas, que os problemas e as dificuldades desfaçam a sua alegria, a sua generosidade, sua paixão por Jesus. E terceira verdade: o agir de Deus é incomparável. Jessé tentou impedir que Davi recebesse aquela bênção. Jessé tentou sabotar e falou: não, Davi não é a pessoa ideal. Mas eu queria dizer, quando Deus decreta algo, quando Ele determina algo sobre a nossa vida, nada pode impedir. Nada pode impedir, nada pode parar o agir de Deus. Se a palavra saiu do trono, irmãos, as pessoas podem lutar contra, as circunstâncias podem lutar contra, mas a presença de Deus é maior que sobre tudo. E o nosso coração, crendo na verdade, ele começa a quebrar a inferioridade, ele começa a quebrar que nós não somos dignos de estar ali, e começa a brotar o quê? A capacidade de alcançar aquilo que Deus nos chamou. Qual tem sido Jessé da sua vida? Qual tem sido o pai de Davi da nossa vida? Será que é aquela palavra do passado? Que a primeira palavra lançada sobre nós: você não vai conseguir, você é incapaz, você é incompetente. A gente duvida da nossa natureza? Será que nós termos sido mandados embora daquele emprego fez a gente mudar a percepção da nossa natureza? Será que uma falha que nós cometemos no passado tem sido o Jessé da nossa vida, que tem nos impedido de ver como realmente nós somos? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Confie no agir de Deus. Continue fazendo a sua parte. Não escute os seus medos. Quando seu medo falar com você, dá um nome para ele e manda ele catar coquinho. Ah, você não merece estar nesse lugar, sai daqui. Eu mereço sim, eu sou filho de Deus. Quando talvez você se olhar no espelho e os padrões que a sociedade construiu sobre você tentarem te sabotar, e você falar: poxa, essa pessoa não vai conseguir. Lembre no teu coração que por dentro teu coração está apaixonado por Jesus. E Ele está olhando para você, Ele está olhando para a tua causa, Ele está olhando para quem você é, e Ele vai te colocar no lugar que Ele quiser. Aleluia, Senhor. Continue fazendo a sua parte. Confie nele e descanse nele. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir. Que cada vez mais nós estejamos numa versão melhor da anterior, e que nós venhamos nos agarrar nisso. Que a inferioridade, que o sentimento de que nós não merecemos, que o sentimento de derrota, que palavras lançadas do nosso passado venham se quebrar nessa noite, e que nós venhamos viver
os planos e os sonhos dele para a nossa vida. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha ministrar sobre o nosso coração, venha quebrar todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de inferioridade, de que nós não vamos conseguir, de que nós não vamos alcançar. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, ó Pai amado, com teu favor, vem com teu favor, ó Pai, em nome de Jesus. Vem quebrando as correntes, palavras lançadas, padrões, ó Pai amado, em nome de Jesus. Vem, Senhor, ministrando, vem removendo, Pai. Oh Senhor, abre os olhos dos teus filhos, que eles possam se enxergar como o Senhor os vê. Abre os olhos dos teus filhos, que eles possam se enxergar como o Senhor os vê, que eles possam ver os planos que o Senhor tem para eles. Aleluia. Fale com Ele, fala: Senhor, abre os meus olhos, me permita me enxergar como o Senhor me enxerga, me permita me ver como o Senhor me vê. Em nome de Jesus nós quebramos todo medo, todo espírito sabotador. Nós repreendemos toda palavra lançada no passado, de que não vai conseguir, de que não é digno, que não vai vencer. Nós repreendemos. Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando, Senhor. Oh, quebra, Jesus. Vem ministrando a capacidade, vem ministrando a capacidade, Senhor. Vem capacitando, vem ministrando, Pai, em nome de Jesus. Trazendo a confiança, trazendo a confiança, trazendo a convicção de que são chamados, que são remidos, são filhos. Aleluia. Santo, santo, santo. Vem ministrando a capacidade, Senhor. Vem ministrando, Jesus, vem ministrando. O Senhor está cuidando de você. Vem, Jesus. Senhor Jesus. Oh, aleluia. Rejeite palavras que tentam te diminuir. O Senhor está derramando sobre você autoestima, convicção de quem você é. Você é filho, você não é qualquer um. Não aceite nada abaixo do padrão de Deus para a tua vida. Não pule etapas com medo de não alcançar o padrão de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele lançou a palavra, ela vai se realizar. Você é escolhido por Ele. Ele não olha a tua aparência, Ele não olha as tuas limitações, Ele não olha o teu passado. E tenha certeza no agir de Deus que Ele é imparável, em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar a promessa de hoje, que está em Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, anota isso. Está escrito assim: se você crê nessa palavra agora como um filho restaurado, você vai dar um glória a Deus mais alto que você pode, amém? Amém? Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.